Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que você se encontre bem, que esteja tudo certo aí com a sua vida. Vá fazendo aqueles favores que eu sempre peço. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber as novidades. Você também pode me ajudar pelo Instagram. Lá eu tenho duas contas, a conta Canal Rodrigo Historiador, que divulga o canal no YouTube, e a conta Memearquia, repito, Memearquia. É uma página de memes voltada para o humor e você pode me ajudar nesse outro projeto também. Também te convido a conhecer os meus livros, eles estão disponibilizados na plataforma academia.edu, que é uma plataforma de divulgação de livros. Então você digite no seu buscador Rodrigo da Silva Goulart, academia.edu, você será direcionado ao meu perfil e lá estão meus livros para download gratuito e livre. Espero que você também me apoie como escritor, também apoie meu trabalho de escrita. E falando do vídeo de hoje, ele é uma pergunta que é a seguinte: o anarcocapitalismo ele faz sentido? Então nós abordaremos esse tema hoje, né? Mas para a gente saber disso, precisamos entender faz sentido em relação a quê e o que é o anarcocapitalismo. Na medida que eu for explicando, muito provavelmente você já começará a tomar as suas conclusões. Então, o anarcocapitalismo é uma doutrina político-econômica surgida em anos recentes que defende que uma forma de sociedade, uma forma de mundo em que o Estado ele é abolido e que tudo, inclusive a justiça, inclusive a polícia, tudo seja entregue ao mercado. Leia-se grandes empresas ou empresas, né? Então tudo na nossa vida, educação, saúde, cultura, esporte, lazer, parte civil, tudo isso seria administrado, seria controlado por empresas. Isso é o anarcocapitalismo, a ideia de um capitalismo sem Estado. E esse termo anarco, ele vem de uma outra doutrina política do século XIX, chamada de anarquismo, uma doutrina política e econômica que defendia o quê? Eles defendiam, na verdade, a existência do comunismo, que seria uma sociedade sem Estado, em que todas as formas de autoridade seriam abolidas, como a da religião também, e que a economia e a sociedade seria administrada diretamente pelos trabalhadores, pelas pessoas em geral. Então, isso defende o anarquismo. Então, dá para perceber que nós estamos falando de ideologias, de doutrinas políticas muito diferentes entre si, que na verdade o anarcocapitalismo ele só pega a ideia de não ter Estado e o termo anarquia e adapta para algo totalmente diferente. Por quê? Para o anarcocapitalismo, o Estado não existe mais, mas o capitalismo continua existindo o livre mercado, continua existindo a propriedade privada. Enquanto para o anarquismo, no comunismo, que é o ideal que eles têm, a sociedade é regida pelos trabalhadores sem intermédio do Estado. E não há mais propriedade privada, a propriedade ela será coletivizada. Então temos muita diferença entre anarquismo e anarcocapitalismo. Então, comparado com o anarquismo, a ideia de anarcocapitalismo não faz sentido. Porque, repito, para o anarquismo, a meta do anarquismo é extinguir o capitalismo, enquanto o anarcocapitalismo ele quer uma outra fase do capitalismo, em que o capital, no final de contas, ele domine tudo, todas as esferas da nossa vida. É importante destacar também que o anarquismo, ele surge no século XIX e ele é diferente do socialismo, da ideia socialista ou das ideias marxistas, né? Então, para o socialismo, para o marxismo, o capitalismo ele seria derrubado, seria acabado e em lugar dele surgiria uma sociedade socialista. O que seria a sociedade socialista? Uma sociedade governada pela ditadura do proletariado ou por um Estado que é governado pela classe trabalhadora. Então, nessa sociedade socialista, todos os meios de produção eles estão controlados pelo Estado. E esse Estado ele vai transicionar essa sociedade para o comunismo. Então, para os socialistas ou marxistas,
O socialismo é um intervalo, uma dimensão, um período intermediário entre o capitalismo e o comunismo. E enquanto o anarquismo você pula, você vai direto, derruba o capitalismo e em seguida você instaura o comunismo. Essa é a diferença entre os dois. E a diferença entre o anarcocapitalismo e o anarquismo é que para o anarcocapitalismo, o capitalismo ele é mantido, ele é aprofundado, na medida que o capital vai governar todas as esferas da nossa vida. É muito parecido, se você pensar o mundo anarcocapitalista, é o mundo lá de Alien, em que você tem 2, 3 empresas que controlam todo mundo, o mundo, o universo fora da Terra também é controlado. Ali é o anarcocapitalismo, né? Então, isso é totalmente diferente do anarquismo que surge ali no século XIX. Antes de terminar, eu lembro que nós temos aqui no canal uma playlist sobre política, que você pode explorar outros temas envolvendo doutrinas políticas, movimentos políticos, você pode acessar por aqui também. E espero que você comente o vídeo aí mostrando para mim o que você pensa, se você não vê contradição entre o anarcocapitalismo e o anarquismo, se são parecidos, coloque aí nos comentários, mas a visão que eu tenho é que eles são bem diferentes, né? Anarquismo não é só abolir o Estado. O anarquismo do século XIX é abolir toda a autoridade, inclusive a autoridade do capital sobre os trabalhadores, né? Na sociedade seguinte ao capitalismo, para o anarquismo, a comunidade dos trabalhadores é que administraria diretamente toda a sociedade, enquanto para o anarcocapitalismo as empresas é que vão coordenar, que vão administrar toda a sociedade. Então essa é a nossa reflexão de hoje, espero que você tenha gostado, fiquem bem e até um próximo encontro. Tchau, tchau!